A noite se estendia sobre a pequena cidade como um manto pesado. As ruas estavam quase desertas, exceto por alguns carros que passavam lentamente, refletindo os faróis nas poças d'água que ainda restavam da chuva do fim da tarde. Júlia caminhava apressada pela calçada. O vento frio fazia o casaco bater contra suas pernas e sua mente estava tomada pelo cansaço de mais um dia na redação de um jornal que mal pagava as contas, mas que era o único lugar onde podia alimentar sua paixão pelo jornalismo investigativo. Ao chegar em casa, tudo o que queria era descansar. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceria. O telefone tocou, um número restrito. Júlia pensou em ignorar, mas atendeu. Do outro lado, uma voz rouca, quase sufocada, disse apenas: "Se você busca a verdade, siga as pistas. Mas cuidado! Ninguém nunca contou essa história por um motivo." A ligação caiu antes que ela pudesse reagir. Júlia ficou parada, o telefone ainda encostado ao ouvido, tentando processar o que acabara de ouvir. Seu coração acelerou. Era jornalista, sim, mas nunca havia vivido algo que soasse tão misterioso. Nos dias seguintes, tentou seguir sua rotina, mas a frase da ligação não saía da cabeça. Foi então que, ao visitar a biblioteca municipal, um local que usava sempre para pesquisas, encontrou sobre sua mesa de sempre um envelope pardo. Nele, apenas seu nome escrito em letras antigas e firmes. Dentro, recortes de jornais antigos, amarelados pelo tempo. As manchetes falavam de um incêndio trágico que, 40 anos antes, havia destruído uma casa inteira e tirado a vida de uma família. Mas algo chamava a atenção. A cobertura era estranhamente superficial. Nenhum detalhe sobre a investigação, nenhuma menção a sobreviventes. Apenas notas breves, quase frias, como se alguém quisesse encerrar o assunto rapidamente. Junto aos recortes havia uma fotografia. Nela, uma família sorridente. Pai, mãe, 2 crianças. O sorriso, entretanto, parecia forçado. O olhar da mulher transmitia uma angústia disfarçada. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Naquela noite, levou o envelope para casa e espalhou tudo sobre a mesa. Ficou horas analisando cada detalhe, mas nada fazia sentido. Quem havia deixado aquele material para ela? Por quê? Na manhã seguinte, outro envelope surgiu, desta vez na porta do arquivo morto do Fórum da cidade. Dentro estavam cópias de certidões alteradas, assinaturas falsificadas, registros rasurados. Era como se alguém tivesse manipulado os documentos oficiais relacionados ao caso do incêndio. O terceiro envelope foi o mais perturbador. Deixado discretamente sobre a mesa de um café que Júlia frequentava todas as manhãs, trazia apenas uma fita cassete antiga. Nela, escrito à mão: "Não é o que parece." De volta em casa, Júlia revirou gavetas até encontrar um velho toca-fitas. Colocou a fita, apertou o play e uma voz masculina ecoou no ambiente. Era trêmula, carregada de arrependimento. "Eu nunca quis que isso acontecesse, mas eles sabiam demais. O incêndio não foi um acidente. Foi planejado, e até hoje continuam escondendo a verdade." O coração de Júlia disparou. Não era apenas uma história de família. Era uma confissão. Um crime havia sido cometido, e alguém poderoso havia se esforçado para apagar qualquer rastro. A partir daquele momento, ela percebeu que não poderia mais voltar atrás. O caso a envolvera por completo. Nos dias que se seguiram, Júlia passou a viver como se estivesse em 2 mundos: o cotidiano normal da cidade e o subterrâneo cheio de segredos que ela desenterrava pouco a pouco. Pesquisou nos registros públicos, entrevistou antigos moradores, vasculhou jornais esquecidos em arquivos empoeirados. Descobriu que a família da fotografia tinha conexões políticas e financeiras importantes na época. O incêndio havia sido rapidamente declarado acidental pela polícia, mas as contradições eram gritantes. Testemunhas desapareceram, policiais envolvidos se aposentaram repentinamente. Documentos sumiram dos arquivos. Enquanto isso, Júlia começou a notar sinais de que estava sendo seguida. Carros desconhecidos estacionados perto de sua casa, mensagens anônimas em seu e-mail pedindo para que desistisse. "Pare agora, antes que seja tarde demais." Mas a jornalista não desistiu. Quanto mais ameaçada, mais determinada ficava. Era como se estivesse destinada a revelar aquilo que todos preferiram esconder.
Uma noite, ao chegar em casa, encontrou sua porta entreaberta. O coração quase saltou do peito. Entrou com cuidado e percebeu que nada havia sido roubado, mas sua mesa estava revirada. Os envelopes haviam sido mexidos. Quem quer que fosse, sabia que ela estava chegando perto demais. No entanto, entre o medo e a adrenalina, Júlia descobriu uma força que não sabia ter. Reuniu todo o material, organizou as provas e começou a escrever. Cada linha era uma batalha, cada palavra uma forma de enfrentar aqueles que queriam silenciá-la. Foi então que encontrou a peça final do quebra-cabeça. Conversando com uma senhora já idosa, vizinha da família morta no incêndio, ouviu um relato que gelou seu sangue. "Eu vi tudo", disse a mulher, com a voz fraca, mas firme. "A casa não pegou fogo sozinha. Homens chegaram na calada da noite. Houve gritos. E então as chamas começaram. Depois disseram que foi acidente, mas eu sei o que vi." Júlia gravou a confissão e naquele instante teve certeza. Tinha em mãos a história que mudaria para sempre a memória daquela cidade. Mas também sabia que publicá-la poderia custar caro. Sua carreira, sua segurança, até mesmo sua vida estavam em risco. Ainda assim, decidiu seguir adiante. Na redação, apresentou o dossiê completo. Seu editor ficou pálido ao ler. "Júlia, você tem noção do que isso significa?" perguntou nervoso. "Tenho", respondeu, encarando-o com firmeza. "E é por isso que precisa ser contado." Dias depois, a matéria foi publicada. O impacto foi imediato. Manchetes em jornais nacionais, reportagens na televisão, autoridades sendo pressionadas a reabrir o caso. A cidade inteira em choque. Mas o que Júlia não esperava era o último detalhe. Entre as dezenas de mensagens que recebeu após a publicação, uma chamou sua atenção. Um e-mail curto, sem assinatura, apenas com um link e uma frase. "O passado se repete quando ninguém ousa contar a verdade." O link levava a um dossiê comparando o incêndio que ela investigara com um caso real. O edifício Joelma, em São Paulo, no ano de 1974. Mais de 180 pessoas morreram presas entre as chamas e a fumaça. Durante décadas, familiares das vítimas denunciaram falhas de segurança, portas trancadas e omissões que poderiam ter evitado tantas mortes. Mas, assim como no incêndio da pequena cidade, parte da verdade foi abafada em relatórios superficiais e silenciada por interesses maiores. Júlia ficou em choque. A semelhança era perturbadora. Vidas destruídas, documentos manipulados, vozes caladas. O incêndio que investigara não era um acidente isolado. Era um retrato de como, em diferentes lugares e épocas, tragédias se transformavam em segredos incômodos para proteger quem estava no poder. Naquela noite, sozinha em seu quarto iluminado apenas pelo abajur, Júlia escreveu a última linha de sua reportagem. A verdade sobre o fogo não está apenas nas chamas que consomem paredes, mas nas mãos que acendem o fósforo e nas vozes que escolhem o silêncio. Dias depois, quando sua matéria foi publicada em escala nacional, a cidade nunca mais foi a mesma. E Júlia também não, porque agora sabia: o fogo pode destruir tudo, menos a verdade, quando alguém tem coragem de contá-la.